Fala pessoal, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, se não é inscrito no meu canal, meu nome é Guilherme Sarro e atualmente estou morando aqui na Itália, já tem 1 ano e 1 mês, quase 1 mês, tá? Fiz alguns vídeos no início, mostrando aqui Cosenza, alguns pontos, acabei deixando um pouco de lado por causa da correria, do trabalho, mas agora eu vou voltar com os vídeos. E esse daqui é o primeiro contando sobre a cidadania, que eu vim aqui para a Itália para fazer a cidadania. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, considere se inscrever aí, eu estou quase monetizando o canal. Não vou pedir o like agora, assiste o vídeo lá no final, dá o like. Claro, se vocês gostarem do vídeo, né? E já deixo aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, escreve aí embaixo nos comentários que eu respondo, tá bom? Então acompanhem comigo aí que eu vou explicar para vocês como foi esse processo. Bom, então como é que eu tive essa ideia de vir aqui para a Itália? Através de um amigo meu, né, ele se chama Jax, ele fez o processo da cidadania, só que ele fez via judicial lá no Brasil. E, para falar a verdade, eu nunca tive vontade de vir para a Europa, eu tinha vontade de vir aqui para a Itália, porque, para quem não sabe, eu sou neto de italiano, então eu convivi com meus avós, com a minha tia, né? Graças a Deus aí uns bons anos, poucos para mim, né? Mas, enfim, infelizmente eles já faleceram. Então eu tinha essa vontade de vir para cá para conhecer onde eles moravam. Eles foram para o Brasil em 1951. Minha avó foi, acredito que em 53, um pouquinho depois. Primeiro foi meu avô. E eu tinha essa vontade de vir. E quando esse meu amigo fez a cidadania, ele falou para mim, pô, faz também a cidadania. Ainda mais você que é neto, é ligação direta. E por fim, eu acabei vindo aqui para fazer essa cidadania, né? Para reconhecer a cidadania. E como foi esse processo? Eu tive aí essa ideia em dezembro de 2021, tá? Eu acabei vindo para cá em agosto de 2022 fazer o processo. Aí começa a entrar um pouquinho mais a fundo o contexto geral da cidadania italiana, tá? Eu trabalhei numa grande seguradora no Brasil e por anos, mais ou menos aí perto de 8 anos, resolvi sair dessa seguradora. Eu tinha um bom cargo, né, tinha um bom salário, mas eu resolvi deixar e ir atrás do meu sonho, que era montar uma oficina mecânica. Montei essa oficina, fiquei em torno de 3 anos com a oficina. Graças a Deus foi muito bem a oficina. Mexi com carros que eu sonhava, mas eu nunca acreditei que eu mexeria. Porsche, BMW, Mini Cooper, enfim, carros premium, né, que a gente fala aí no Brasil. Aqui na Itália é normal, qualquer lugar aqui na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente fala que é carro premium, né? Então, tive o prazer de mexer com esses carros, tenho muitas saudades de mexer. E acabei vendendo tudo, né? Eu tinha um carro de pista, tinha um carro de corrida, tinha um kart, acabei vendendo tudo, meu carro normal de rua, vendi minha oficina, não eram equipamentos baratos, elevador, scanner, computador, para vir aqui fazer esse reconhecimento da cidadania. A gente sempre busca, você que está assistindo o vídeo, você busca segurança, busca tranquilidade, ou questões políticas, enfim, cada um tem a sua opinião, o porquê deixar o Brasil, tá? A minha questão foi aí em conseguir coisas melhores, em questão da cultura, até mesmo essa vontade de viajar, de ver como que é essa cultura, principalmente pela minha família, que era toda italiana, né? E sempre falavam. Então eu me desfiz de tudo, vendi tudo e vim para cá. Na época, isso falando de 1 ano atrás, eu paguei somente na cidadania 3.500 euros. Hoje em dia está um pouco mais caro, porque aumentaram as coisas aqui. E agora você pode estar falando, nossa, que absurdo, 3.500 euros para fazer a cidadania, que é um processo totalmente gratuito e eu posso fazer. Sim, você pode fazer. Quando a gente não está vivendo aqui, a gente tem uma outra visão. Quando a gente vive aqui, a gente vê como que é a realidade. Então assim, você pode achar um absurdo 3.500 euros na época, só que fazendo umas continhas rápidas aqui, você precisa alugar uma casa. Você é estrangeiro, você é um imigrante, então você precisa fazer o contrato. Geralmente o pessoal não quer alugar casa para você. Uma casa com contrato, porque você vai fazer o processo da cidadania, então você precisa dar entrada na residência, você precisa fixar a residência aqui, você vai pagar em torno aí de 450, 500 euros, mais os custos de água, luz, gás, enfim.
E além disso, aqui tem, como no Brasil, a caparra, que é o calção aí no Brasil, que geralmente o pessoal pede de 3, 4 meses, 6 meses. Então faz as continhas aí para ver quanto é que dá, já vai chegar no valor. Ah, Guilherme, mas eu consigo mais barato, eu consigo por 300 euros, 250 euros. Depende, né? Aonde você quer morar, como que você vai morar, com quem você vai morar e assim por diante, tá? A minha casa foi compartilhada, eu compartilhei com outras 2 pessoas, bem tranquilas, né? Eu não sei qual é a tua religião, mas graças a Deus colocaram pessoas boas comigo, então a gente não teve problema nenhum. Todos faziam tudo dentro de casa, cozinhava, limpava e foi tudo tranquilo. O meu processo durou 74 dias. Por lei, pode demorar até 6 meses. Né? Porque, explicando um pouquinho mais o processo, você vem para a Itália, aluga uma casa, né? Isso estou falando sem assessoria. Faz o contrato, fixa a residência, leva no Comune, o Comune reconhece a residência, o vigile passa na sua casa para ver se de fato você está morando, porque você tem que residir aqui na Itália, ou no Comune que você está dando essa entrada. Eu não vou falar o Comune porque é antiético, mas eu fiz aqui na região da Calábria, na região de Cosenza, e você tem que residir aqui, para o vigile passar e confirmar que de fato você está morando aqui, para poder fazer o reconhecimento da cidadania. Depois que você fizer o reconhecimento, pegar a tua carta de identidade, pegar o passaporte, você faz o que você quiser da tua vida. Mas nesse processo você precisa ficar aqui. É um processo que no início, Guilherme, já trabalhei meu psicológico para ficar aqui 6 meses, mesmo com assessoria. Então eu me preparei financeiramente e psicologicamente, tá? Entrando um pouquinho de custo, já volto falando da cidadania, eu tinha na minha cabeça, como eu nunca tinha vindo para cá, não tinha noção nenhuma, eu tinha na minha cabeça que eu gastaria 1.000 euros com comida, saindo às vezes aqui, de lá, ou comendo fora, e eu gastei 900 euros em 3 meses. Então foi muito abaixo aí do que eu esperava. Ainda bem, né? Então assim, hoje em dia está um pouquinho mais caro, isso a gente está falando de um ano atrás, a gente está um pouquinho mais caro porque tudo aumentou. Podemos falar aí que uns 70%, 60% aumentou, mas nada assim, uau, né? Nossa, não consigo ir mais para a Itália, não. Mas de fato aumentou, tá? Isso não só aqui, como em qualquer país da Europa. Mas como a gente está aqui na Itália, eu estou falando da Itália. Então assim, voltando lá ao processo da cidadania. Feito isso, o vigile passa, espera fazer todo o processo, é enviado um e-mail, né, da não renúncia para o consulado aí no Brasil, e ele responde falando que meu avô, o seu antenato, ele não se naturalizou brasileiro. Voltando essa resposta para o Comune te chama e fala, olha, vem para cá assinar a sua cidadania que foi reconhecida. Automaticamente você já assina, faz a solicitação da carta de identidade, espera chegar aí por volta de 2 semanas, chegou a carta de identidade, você vai e faz a testa sanitária, que é como se fosse o nosso SUS aí do Brasil, e depois dá entrada no passaporte. Eu, graças a Deus, já fiz tudo isso, inclusive até a conversão da CNH para patente de guida. Hoje, infelizmente, não tem mais essa possibilidade. A gente está esperando renovar esse acordo, né, entre o Brasil e a Itália para poder fazer essa conversão novamente da CNH para a patente de guida italiana. Com essa patente de guida, você pode dirigir em qualquer país aqui da Europa, é bem tranquilo, tá? É uma maravilha, né? Então você não tem dor de cabeça em relação a isso. Então, feito isso, você já é reconhecido cidadão italiano, né? Consequentemente cidadão europeu aí, e já pode usufruir aí de todos os países que você pode entrar, trabalhar, morar, enfim, tá? Eu costumo falar que esse processo é um processo um pouquinho doloroso, porque você tem que ficar esperando. Na 3ª semana, eu sentei no sofá e falei, o que eu vim fazer aqui? Por que eu fiz tudo isso? Vendi tudo, vim pra cá, sozinho, porque até eu fiquei quase um mês sozinho, depois desses meus 2 amigos chegarem, amigos que eu fiz aqui, né, na Itália, inclusive trabalhamos juntos por alguns meses, e agora cada um seguiu o seu caminho, como a grande maioria, né? Que vem pra cá. Isso é normal. Você vindo pra cá, você vai ver muita gente chegar e ir embora. Chega uma hora que você acostuma.
você leva no aeroporto, eu faço esse serviço aqui, então toda semana eu vejo gente vindo e indo. Isso se torna normal, né? E a gente deseja para as pessoas que vai sucesso, que vão atrás do sonho, ou que vieram buscar aqui na Europa, né? Então assim, você precisa vir com a mente aberta, vem com a mente aberta, entenda que é uma fase, isso daqui não é uma férias, não são férias, desculpa, não são férias, é uma fase que se você está buscando uma vida melhor em outro país, você tem que passar por isso, né? Então assim, é uma fase, acalma o coração, acalma a mente e é uma fase. Tem que tomar cuidado porque tem muita assessoria malandra, pilantra, que eu acompanho bastante de perto aqui. Pessoas que vieram há um ano e meio ainda não conseguiram fazer a cidadania. Pagaram, foram para outro país, trabalharam para poder ganhar o dinheiro de novo que tinham gasto e agora estão pagando de novo a cidadania para fazer esse processo porque foram enganados por outros assessores. A gente não pode falar assessores, né? Por outros brasileiros aí pilantras, tá? Isso tem em qualquer lugar do mundo, em qualquer parte. Não é porque a gente está aqui na Itália, na Europa, tem em todo lugar, né? Até mesmo nascidos aqui. Então tem que tomar bastante cuidado aí, tá bom? Então o processo da cidadania foi esse. Então eu vim para cá para fazer esse processo. Agradeço demais aí meu avô, né? A gente conviveu muito tempo junto. Eu já sabia um pouquinho da língua, até mesmo o dialeto. Eu imaginei que eu ia vir para cá e eu ia deitar no italiano. Cheguei aqui no primeiro dia do aeroporto, eu já falei, não era o que eu pensava, né? Lógico, foi mais fácil, eu já entendi, aí 70%, mas para falar era o mais difícil. Hoje já consigo me virar muito bem aí, até mesmo porque tive esse contato, né, com os meus avós, até meu pai. Então, o que eu posso falar para vocês? Vale muito a pena, é uma outra vida. A gente abre mão de muita coisa, abre mão de ficar longe de família. No Natal, eu fui pro Brasil para passar o Natal com meus pais. Meu pai não sabia, foi uma surpresa para ele, então essa parte é um pouco dolorosa, né? A gente passa por algumas coisas aqui, como eu passei bastante aqui, vou contar para vocês num outro vídeo. E não é fácil, não é fácil. A gente fala, por que a gente fez isso? Né? Às vezes a gente senta e fala, por que eu fiz isso? Por que eu saí de um país que eu tinha minha família, tinha meus amigos? Só que aquilo, a gente busca o melhor, né? A gente busca a questão de viajar. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de cultura nova, de ir atrás, eu sempre gostei dessa, como que eu posso falar? Dessa dor de cabeça, né? De nunca tá contente com aquele negócio. Sempre eu quero ir, quero ver, quero passar, quero sentir. E de fato, eu vim pra cá pra isso e senti, né? Então assim, em um ano e um mês, eu passei por coisas que eu jamais imaginei que eu iria passar. Até ser despejado de uma casa, né? Isso eu conto pra vocês em outro vídeo. Que eu paguei anos e anos de aluguel em oficina, em casa, no Brasil, jamais eu atrasei um dia, sempre foi pago rigorosamente. Não eram valores baixos de aluguel, né? A gente tá falando de oficina em uma casa boa, então não eram valores baixos. E aqui, pelos outros, por terceiros, né, que a gente confia, a gente acaba sendo prejudicado. Mas isso tudo é ensinamento de vida. Por mais que a gente fala, né, a gente fala, eu já sou malandro, malandro na malandragem boa, tá? Na vivência que eu tô falando, né? Na vivência. A gente sempre acaba tomando uma rasteirinha, mas a gente se levanta e vai atrás, tá bom? Então assim, o processo é esse. Deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre a cidadania ou sobre outra coisa, alguma curiosidade que vocês têm de vídeo. Eu tô aqui no sul, né? Já falei nisso, mas eu tô aqui no sul, em Cosenza. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. Agora sim, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. E se inscreve no canal para me ajudar. Já falei, mas falo de novo, tô quase monetizando o canal. Então me ajuda aí. Obrigado por ficar aqui comigo todo esse tempo assistindo.
e até o próximo vídeo, tá bom? Então, um abraço, arrivederci e grazie. Tchau!